Mão 7-1, Dani. Olha só. Mozart falou que não tinha problema, só que aí eu não gosto de sair de fininho. Tu caiu na do Mozart. Eu não gosto de sair de fininho, parecer que tá Ele não chato. ele não tá nem aqui para se defender. Olha lá. Oi, Mozart, tudo bem? Ele tá na praia. André, você Fala. tá reclamando com a menina, eu falei com ela em particular, ela falou, não, eu faço questão de nada, ela ter horário para sair. Eu falei, olha, o pouco de horário que você pegar tá valendo. Não, ela veio bronca feliz de estar tirando ela da live. Eu não falei nada disso. Quem falou foi o Thiago. O Thiago falou aqui, olha só, você tá saindo aqui cedo, não pode. Thiago, por favor, Thiago, se comporte, tá? Se não na próxima, eu te corto daqui. Vai ficar demitido. Pronto, Mozart. Já resolvi, Mozart, tá resolvido. Vamos lá, André, direto do Facebook, começando. Diretamente do Facebook, botar para gravar aqui na nossa aula também. Ai, sério, vou desligar minha câmera, eu não gosto. Para. Ah, meu Deus do céu, cara. Começou. Tá vendo? Aí eu vou falar que é mulher, aí eu falo que é coisa de mulher, tu vai reclamar, né, Dani? Não, eu não gosto de ficar Dani, aparecendo. fica tranquila que você não vai aparecer, não. O destaque vai ser o Rabino, pode deixar. O pessoal não veio Não, eu sou destaque. Não, Mozart, eu vou até silenciar você, Mozart. Ó, pronto, mutei o Mozart porque o Mozart ele fala muito. Vou me silenciar também. Pronto, silenciei o Mozart. Na verdade, eu vou silenciar todo mundo aqui. Peraí. Silenciei todo mundo. Rabino, você vai ter que liberar teu som aí. Preparando. Para de me mutar, cara. Tá maluco? Para, cara. Sou o maior doador dessas peluncas aí de vocês e fica me... Eu não ouvi isso. Pronto, mutei ele de novo. Agora eu quero ver ele tirar do mudo. Tira do mudo aí, Mozart. Tira do mudo aí, Mozart. Ele não consegue mais. Ai. Não, deixa eu botar ele aqui, senão depois ele vai me mandar embora. Vai me demitir. Peraí. André, só pode se demitir quem te contratou. Eu nunca te contrataria, cara. Que isso, não. Aí, pessoal, olha só. Um dia, além de eu contar minha história de vida, um dia eu vou contar a história de quando o Mozart me ligou. Por favor, André, vem trabalhar comigo, cara. Não aguento ficar sozinho. Não, eu falei que eu precisava ser superior a alguém. Eu queria você lá. Isso é verdade. Mas agora que tem a Hannah lá, já pode sair. Agora já tem a Hannah. Ô, Hannah, me diz uma coisa. Imagina só como é que era a vida do Mozart antes de eu chegar no baita. Ele ia brigar com quem? Não tinha que brigar. Aí, André, quero ver você falar da Nathalie agora. Nathalie entrou. Não falo mais nada. Fala aí. E tá no Facebook já, não vou falar mais nada. Vamos agora para a parte que interessa. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui. Hoje, novamente, de forma online. Estamos ao vivo no Facebook. E temos aqui uma aula hoje super especial com o nosso querido Rabino Benjamin, fazendo a justiça com as próprias mãos. Então, fiquem ligados aí, acompanhem a gente e fiquem sempre prestando atenção nas nossas postagens, nos nossos vídeos, que sempre tem novidade no ar. Não é não, Rabino? É verdade. Inclusive, vamos aprender agora o que é a cultura do cancelamento. Vou convidar aqui a Hannah para dar umas palavras e explicar para a gente o que é. Aí, cada dia eu descubro que eu sou mais inculto, Rabino. Tem que botar no Google. É tanta cultura. Espero não ser cancelada se eu falar alguma coisa errada. Mas então, o que eu sei sobre a cultura do cancelamento? Quando alguém... Assim, isso acontece muito com pessoas famosas. Acontece com pessoas que não são famosas também, só que eu já vi acontecer muito com famosos. Sei lá, tipo, numa entrevista, fala algum comentário infeliz, e aí pronto, os fãs já param de seguir nas redes sociais, já começam a falar, não vou ouvir nenhuma música mais, não vou nos shows, e acabou a carreira da pessoa. Então, é basicamente isso. Eu dei o exemplo de um músico, mas isso acontece em muitas outras carreiras. E aí, tipo, por exemplo, alguém aparece na internet falando alguma coisa ruim, e aí repercute tanto que a pessoa acaba perdendo o emprego porque fez um comentário. Então, assim, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. E a questão é, quando que isso é justo? Quando que realmente a pessoa fez uma coisa horrível e ela realmente merece as consequências? Ou quando é só, tipo, a pessoa se expressou mal ou não foi nada demais e a vida dela é arruinada por um cancelamento da sociedade. Ou se agora... é que ela merece, né? Se as pessoas podem fazer isso, ou se a gente não deve fazer isso. Então agora eu vou entregar a palavra. Eu trago sempre muito isso com o Mozart, não, Mozart? Por exemplo, um caso clássico está ainda aí o goleiro Bruno. Tá aí, matou a mulher e tudo mais.
tá preso, cumprindo pena, ele quer voltar à vida e não deixa o cara jogar futebol. E aí? Isso é justo? O cara quer se reintegrar à sociedade, não é, Mozart? E aí? E agora? É Todo mundo polêmico. cancela, porque para onde ele vai, todo mundo boicota, fala que vai sair, vai largar e não vai mais seguir o time, patrocinador cancela com o clube, e o cara só quer jogar bola. Não estou defendendo ninguém, não, é só a pergunta. Não, sim. Poder. E ela vai além até do seu comentário, Hanna, que é até que ponto merece a gente fazer ou não fazer alguma coisa. Não é não, Mozart? Sim. Ó, a Priscila está acrescentando alguma coisa legal. Deixa a Priscila falar. Deixa eu liberar aqui a Priscila. Peraí, cadê a Priscila? Peraí. Priscila. É com P, né? Pronto, pode falar, Priscila. Tá me ouvindo? Ouvindo e vendo. Ixi, travou tudo. Vamos, Não, eu estava só comentando que no direito tem um instituto que chama Direito ao Esquecimento, que é um instituto mesmo jurídico que a pessoa pode fazer uso para que as coisas que ela já fez na vida, no passado, não necessariamente ligado à área criminal, né? Que isso não interrompa a vida dela, que permita com que ela possa se ressocializar e não ser sempre julgada pela mesma coisa que ela já fez, por uma coisa que ela já fez, entende? Então aí é igual o exemplo do goleiro Bruno, né? Ele quer se ressocializar, ele quer voltar, quer jogar futebol e fica toda essa polêmica no tipo, ele merece, ele matou uma pessoa. É uma balança assim muito imprecisa, eu acho, na minha opinião, porque envolve questão de confiança, mas perante o Estado, se ele já cumpriu a pena, então não tem mais por que ele ser julgado por isso e ser impedido de voltar à vida normal, né? E o Instituto de Direito ao Esquecimento vem nessa linha. Antes da Hanna falar, a Dani vai falar. Segura o dedinho, Hanna. Fala aí, Dani. Cadê a Dani? E pronto. Muda. Tá muda. E agora, foi? Você não estava me permitindo falar. Que isso? Mas se falar muita besteira, eu vou te mutar de novo. Fui censurada. Não, fala aí, jamais. Não, eu acho que em relação ao goleiro Bruno, não é cultura do cancelamento. Eu acho que são coisas distintas aí. E o que a Priscila falou, eu acho que entrando nessa questão do Bruno e também talvez outros comentários que as pessoas podem fazer, né? Eu acho que a cultura do cancelamento está mais relacionada a essa rede de youtubers e blogueiros e etc. Então, eu acho que assim, tem duas coisas que a gente tem que pensar, né? O cancelamento, que é a justiça com as próprias mãos, que às vezes foi um comentário infeliz apenas, e aí, tipo, ou saiu do contexto, né? E tiraram do contexto e começaram a divulgar por aí. E a outra coisa que eu vejo é que realmente tem pessoas que elas, tipo, nesse mundo da internet, né? Elas se pautaram em várias, sei lá, em coisas muito superficiais. E aí ganharam muito prestígio na internet. E aí depois, quando você vai conhecer a pessoa, né? E aí você vê as coisas que ela faz, você fala, caraca, na verdade não é ninguém que eu pensava. E entra muito naquela questão de ídolo, né? Que o Mozart sempre comenta e tal. Então, tipo, pessoas que a gente acha que são, que tem uma, né? São influentes positivamente. E, na verdade, elas estão falando muita besteira. E você fala, caraca, tipo, essa pessoa não tá com noção nenhuma. E aí, tipo, as pessoas deixam de seguir por conta disso. Então, deixar de seguir, eu não acho ruim. Por quê? Porque deixar de seguir é que, cara, aquela pessoa, eu não me identifico mais com ela. A questão ruim que eu vejo é quando as pessoas começam a atacar aquela pessoa. E é aí que eu vejo essa justiça com as próprias mãos, né? Então, mas no caso do próprio goleiro, a questão dele, assim, não que ele é um preso comum, qualquer preso ele vai voltar vamos dizer assim, ele vai tentar se reintegrar à sociedade. No caso dele, por ser uma pessoa famosa, recai sobre tudo que você falou. Né? Não é questão de... É uma posição de ídolo, exemplo para as pessoas, para as crianças. Então, assim, ele acaba... Pelo menos na minha visão, eu posso estar muito errado. Ele recai, na minha visão, sobre isso, porque
ele tem esse status de ídolo, ele quer voltar, e o mundo não vai deixar de jeito nenhum voltar. Para não falar que não vai voltar, ele até tá jogando bola agora, sei lá no Amazonas, num time muito pequeno, e é isso daí, entendeu? Acabou a vida dele, é isso daí. E eu já vi também agora com... Vocês não acham que a cultura do cancelamento está muito ligada também à intolerância de opinião? Com certeza. Eu acho que está muito ligado a isso. Ainda mais hoje em dia, que tudo que a gente fala tem um melindre na fala, né? Tudo que você fala, porque não pode falar isso, porque não pode falar aquilo. Tudo bem, mas até que ponto isso se mistura com a sua opinião e com a sua liberdade de expressão, entendeu? Para você dizer o que você pensa com respeito, óbvio, né? Então, eu acho que a cultura do cancelamento está muito ligada a essa questão de intolerância. Eu já vi várias pessoas, assim, não querendo entrar no mérito de política, tá? Mas, por exemplo, clique aqui, vai não sei aonde e veja quais dos seus amigos seguem o político tal e se decepcione. O que tem a ver, gente, uma coisa com a outra? A pessoa segue por diversos motivos, não necessariamente porque ela concorda com a opinião daquela pessoa, talvez porque ela queira acompanhar para rebater de alguma forma, seja na urna ou em algum debate, roda de amigos, enfim, entendeu? Então, quer dizer, você só tem na sua rede social quem tem o mesmo pensamento político que você, né? Então, eu acho que está muito relacionado com isso. É verdade. Rabino, estamos tomando a tua aula aí, Rabino. Estão dando aula, vocês. Que isso, quem dá aula aqui, quem dá aula é você. Não, só um último comentário. Eu concordo plenamente com a Priscila. Eu acho que as pessoas não estão sabendo lidar com opiniões distintas. E aí já tem o julgamento, já tem, tipo, se você fala alguma coisa, então você é 8, então você é 80. Tipo, a sociedade muito polarizada, está polarizada, né? Muito binária também. E não só na política, assim. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, então você é isso, então você é aquilo. A questão de rotular e tudo mais, e não ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque cada um, assim, tem escolhas independente, tipo, de várias, tipo, de um leque enorme, não é uma coisa, um ponto ali específico. Então, sim, as pessoas não estão sabendo discordar, nem ouvir os argumentos dos outros. E eu acho que isso passa pelo cancelamento. Mas você deixar esse negócio de seguir, né? Tipo, seguir a pessoa, não sei o quê, eu acho que é uma questão de identidade. Então, eu não vejo o deixar de seguir como uma coisa ruim, do tipo, eu sigo aquela pessoa por alguns aspectos, aqueles aspectos não me atendem mais, então eu vou deixar de seguir. A questão é quando o cancelamento é uma coisa geral e as pessoas já não, pelo menos na minha visão, boicotam. Já, tipo, boicotam, tipo... E tem uma opinião de massa, né? É uma opinião de massa sem avaliação de mérito, assim mesmo. Mas as pessoas famosas, tipo, eu não tenho uma avaliação, tipo, né? Por exemplo, é que eu não uso Instagram praticamente, eu só uso para algumas poucas coisas. Mas, tipo, eu sigo a Anitta porque eu gosto das músicas dela. E aí, quando eu discuto, tô dando um exemplo, tá? Que susto. Não, porque eu já ia te bloquear aqui agora. Não, porque eu gosto das músicas dela. Aí, de repente, ela fala uma coisa, eu falo, caraca, mas a Anitta, eu não conheço ela. E realmente, ela... Tipo, eu não gosto da música da Anitta nem nada, mas ela fez umas lives com a Gabriela Prioli sobre política para falar das pessoas. Eu falei, caraca, tipo, sabe? Muito maneiro. Então, tem os dois lados. A partir do momento que a gente segue uma pessoa por alguma coisa específica e essa pessoa, ela faz um negócio que eu, tipo, não me identifico, eu não vejo problema nenhum em falar, cara, não vou mais seguir. E é assim, porque essa ideia também, essa coisa de seguir também no Instagram é uma coisa meio doida, né? Enfim. Muito bem, tá vendo só, Dani, como é que tu veio e fez a diferença aí? Mas a gente se pauta em coisas que são muito superficiais, né? Tipo, eu gosto de fulano porque ele joga bola bem, que nem o Mozart fala, o exemplo dele. Então, às vezes a pessoa faz um negócio que a gente fala, ixi, não é quem eu pensava que era. Porque... Vai lá, fala aí, Hanna. Hanna tá com o dedo levantado aí. Então, concordo muito com o que as meninas falaram, até algumas coisas que eu ia dizer, elas já disseram. Só uma coisinha que, tipo, como eu lido com redes sociais, marketing, tipo, pararem de seguir já é um boicote, porque vamos supor que é uma blogueirinha tal, que tem 100 mil seguidores, e aí ela fica ganhando recebidinhos da Nike, da Renner, da Adidas, e aí se as pessoas param de seguir ela e ela vai de 100 seguidores para 20, de 100 mil para 20 mil, para 15 mil, a Renner, a Adidas, a Nike não vão ficar
mas patrocinando ela. Então, assim, a pessoa tem a sua carreira, né, o seu ganha-pão prejudicado porque talvez falou uma frase e aí todo mundo fica tipo assim, não vou mais seguir essa menina e não quero também que meus amigos vejam que eu tô seguindo e aí acabou a vida profissional dessa pessoa. E eu não tava nem entrando no mérito de crime, essas coisas tipo assassinato e tal, eu tava pensando mais em frases, né, que a pessoa falou, malditas. Sim, sim. Só que assim, tem um lado bom que eu vejo, que é tipo, eu posso, a Dani falou, eu posso não me identificar mais com o que essa pessoa fala. Só que às vezes você só soube que ela falou isso porque teve isso do cancelamento. Então pode ser que seria uma coisa, sei lá, alguém fez um comentário racista e ia deixar por isso mesmo e tudo bem, você nem ia ficar sabendo. Mas aí talvez porque tem essa cultura do cancelamento e aí as coisas repercutem mais, você fica sabendo que essa pessoa é racista, por exemplo. Mas então, eu acho ótimo isso. Então, isso é bom. Isso é um lado bom. Isso é um lado bom da cultura do cancelamento. É um termômetro da sociedade também. Tipo, por exemplo, fulano falou um negócio racista, e todo mundo concorda. Você fala assim, caraca, onde eu tô, onde eu vivo? Esse é o lado contrário, fala, poxa, pelo menos, né, tem alguma coisa, né, acontecendo aí. Então, tipo, as pessoas não estão, ao mesmo tempo que tem o problema da intolerância, desculpa, Hannah, ao mesmo tempo que tem o problema da intolerância, eu acho que ser intolerante com alguns comentários, né, surreais na sociedade que a gente nos viveu. Estados Unidos também começou aquele movimento Me Too, de mulheres falando que foram assediadas e tal. Então, assim, nesses casos, eu acho que o cancelamento serve para uma coisa boa, que expõe coisas ruins que as pessoas não estavam sendo punidas antes, mas, ao mesmo tempo, tem aquele lado de fazer justiça com as próprias mãos. Então, é só isso. Vai lá, Rabino. Queremos ouvir você agora. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou tentar resumir um pouquinho, para não ficar muito longo. E... um segundo. Foi. Vamos lá. Assunto muito, muito interessante, muito polêmico. E, na verdade, a gente misturou dois assuntos aqui. O primeiro sobre justiça com as próprias mãos. E depois como vai aplicar isso na cultura do cancelamento, e se é correto, não é correto, e qual é a visão da Torá sobre isso. Então vamos tentar começar rapidamente sobre a ideia de justiça com as próprias mãos. Teve uma pergunta muito interessante de um jovem que ele estava numa yeshivá, e quando ele estava deitado para dormir, no escuro, quase dormindo, ele percebeu que um colega, uma pessoa, entrou no quarto dele. E o cara não só entrou no quarto dele, como começou a mexer na roupa dele, nas coisas dele que estavam na cadeira, pegou um dinheiro que estava no bolso dele e saiu do quarto. O cara, quando assistiu isso, ele ficou assim extremamente espantado, ele ficou sem reação daquilo, sem saber o que fazer. Mas logo depois ele falou, não, mas eu não posso deixar isso acontecer. O cara roubou 500 cheques. Ele foi atrás do cara e falou, me devolve o dinheiro. O cara falou, o que você está falando? Não peguei nada, você está maluco? Negou. E ele não sabia como provar que aquilo realmente aconteceu, perdeu a oportunidade no momento que o cara estava lá para pegar. E ele não sabia o que fazer. Passou cerca de um mês. Ele voltava no Shabbat, passou seu fim de semana em casa. Quando ele estava voltando para a yeshivá, apareceu o pai daquele garoto que roubou ele. E o pai virou para ele e falou, você estuda lá com meu filho, né? Ele falou, sim. Você faz um favor para mim? Eu estou com algumas coisas para entregar para ele. E ele deu algumas coisas de alimento, de comida, roupas e um envelope e falou, e aqui também tem 500 shekels para você entregar para o meu filho. E aí, quando ele recebeu aquele dinheiro, ele falou, foi exatamente o valor que aquele cara me roubou. Talvez eu vou pegar esse dinheiro e assim recuperar o que ele tinha me roubado. Ele veio com essa pergunta para um grande rabino, o Rav Zilberstein em Israel, perguntando se ele poderia fazer isso. Justiça com as próprias mãos, pegar de volta o dinheiro que roubaram ele. Qual é a visão da Torá sobre isso? Parece no Talmud, tratado de Baba Kama, que é permitido sim a gente fazer justiça com as próprias mãos. Porém,
O Talmud fala que a gente não deve fazer isso de forma escondida. Porque se a gente faz isso de forma escondida, pode parecer que a gente está roubando. Imagina só, eu estou pegando a bolsa de alguém, estou abrindo para pegar um dinheiro que o cara me roubou. Né? Se alguém vê eu fazendo isso, vai achar que eu é que estou roubando. Então, o Talmud fala, eu tenho que fazer na frente da pessoa. Fala, olha só, você pegou meu dinheiro, eu estou aqui, eu estou pegando de volta, está aqui comigo. Essa é a forma que a gente deveria agir. Ou seja, poderia fazer justiça com as próprias mãos para recuperar o que é meu, mas sem ser de forma escondida. Ok. Mais uma ideia interessante para a gente explicar isso bem. O Ben Ish Chai, ele fala que mesmo escondido é permitido recuperar o que é meu. Se for uma situação que a pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito forte, uma pessoa violenta, eu posso causar até algum risco ou talvez uma humilhação. Nesse caso, é permitido a gente fazer de forma escondida para recuperar o que é nosso. As condições que tem para fazer justiça com as próprias mãos são 3. Primeiro, que eu tenha certeza absoluta que isso é meu. Segundo, eu só posso pegar o mesmo objeto que foi roubado, eu não posso pegar um outro objeto que tenha o mesmo valor. E terceiro, eu tenho que tentar fazer isso na frente da pessoa ou escondido somente num caso que vai dar problema, a pessoa é violenta, eu posso chegar a ter algum problema. Ou seja, existe sim determinadas situações que eu poderia fazer justiça com as próprias mãos. Uma pessoa pegou minha caneta e guardou no estojo dela, eu poderia ir lá e pegar, isso aqui é meu. Mas, de forma geral, não está dizendo que eu posso fazer justiça com as próprias mãos de bater, de humilhar, de machucar, de fazer alguma coisa nesse sentido. O único caso que está escrito na Torá de justiça com as próprias mãos é para recuperar um objeto que é meu. Agora vamos começar a entrar nessa ideia da cultura do cancelamento e vamos tentar ver algumas ideias bem interessantes sobre isso. E ver também, entender como deve ser a nossa posição. Tudo que vocês falaram aqui tem muita coisa que eu acho realmente muito válido, muito importante. Eu quero tentar pegar mais alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Para isso, eu queria começar com alguns exemplos fortes. O próprio Platão, ele escreve no livro Politeia, que ele fala como seria a sociedade ideal, e ele é contra a arte. Por que ele é contra a arte? Porque ele fala que as pessoas supervalorizam o supérfluo e não valorizam demais o interno. Vamos tentar explicar um pouco melhor isso. A pessoa, através da arte, através da música, através da televisão, da mídia social, o que quer que seja, a pessoa tem uma influência muito grande sobre o público. Só que muitas vezes a influência não é pelo interior e pelos valores, e sim pelo exterior. E isso pode ser muito, muito perigoso. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Tá? Eu não estou falando que a visão da Torá é contra a arte, muito pelo contrário. Tá? Eu só estou tentando começar mostrando a visão de Platão. Imagina um cara, por exemplo, que um cara é um mega jogador de futebol. Esse cara tem uma influência muito grande sobre as pessoas. As pessoas admiram ele, falam dele como sendo uau. Se essa pessoa vem dar uma palestra, todo mundo quer vir escutar. No Beit mesmo, se eu chamar um jogador de futebol famoso para dar uma palestra, ou chamar algum rabino de Israel, quem vai encher? Vai ser o rabino ou vai ser o jogador de futebol? Agora, o que esse jogador de futebol tem de verdade de valores internos para passar? Ou seja, um cantor, uma atriz, ou o que quer que seja. Eles se destacam pelo exterior, pela arte. As pessoas ficam admirando, eu quero o autógrafo dessa pessoa. Enquanto que muitas vezes internamente, essa pessoa não é uma pessoa tão boa assim. Agora, a influência que ela tem na sociedade é muito grande. Se chegar os famosos, vamos chamar assim, e começarem a falar mal dos judeus e despertar um antissemitismo, todo mundo vai começar a ser contra os judeus. Por quê? Porque essas pessoas têm uma influência muito grande. Isso acaba sendo perigoso. Aconteceu
no julgamento de Nuremberg, quando teve o julgamento dos 10 principais nazistas que foram mortos, um deles, muito interessante, que faleceu, que foi morto, foi um cara que ele cuidava da mídia, do marketing nazista. Julius Streicher, se eu não me engano o nome dele, ele já não trabalhava na área de marketing nazista quando estava acontecendo realmente o Holocausto. Ele fez isso um pouco antes do início realmente da guerra. Ele realmente falava muito mal dos judeus. Porém, o cara que trabalhava na marketing nazista durante a guerra, ele não foi morto. Por que então esse Streicher foi morto? É uma questão, uma pergunta muito forte. E quando estava no julgamento dele, ele começou a falar para os juízes dos 5 países que estavam lá, e ele começou a falar: vocês são falsos. Vocês estão falando de mim porque eu falava mal dos judeus. Eu falo mal mesmo e eu não gosto dos judeus. Mas eu não mandei ninguém matar judeus. E por que vocês são contra mim se vocês são a favor de? E aí ele começou a falar pessoas super importantes dos países que estavam julgando ele, que eram pessoas extremamente admiradas pela população e extremamente antissemitas. Um dos exemplos que ele falou, não lembro agora todos, mas ele falou vários exemplos de todos os países, uma pessoa extremamente culta. Um dos que ele falou foi, por exemplo, Shakespeare. Que todo mundo fala muito de Shakespeare, incrível, e teatro, e as peças dele até hoje e tal. E vê a peça lá, O Mercador de Veneza. O que ele fez? No momento onde o teatro era a informação para o público, onde as pessoas eram ignorantes, não tinham jornal e televisão e nada. De repente ele mostra uma peça, vou falar rapidamente para quem não conhece a história. Um não judeu pede um dinheiro emprestado para o judeu empresta pelo dinheiro, coloca no contrato que se ele não pagasse até o dia tal, ele teria que dar no lugar do dinheiro 1 quilo de carne. E aí o cara assinou tranquilamente, porque ele tinha muito dinheiro, estava chegando todas as embarcações, com todos os bens, com todas as mercadorias, uma pessoa muito rica. Só que o navio afundou. Ele não tinha como pagar. Veio o judeu e falou para ele: você vai ter que me pagar agora com 1 quilo de carne do seu coração. Matar o cara. E ele falou: como assim? E ele falou: não, mas não pode ser, não sei o que, não, mas você precisa ser assim, foi combinado, está assinado aqui. E aí os seus amigos tentaram pagar metade, uma parte da dívida para salvar a vida dele, e vem o judeu e responde: eu não posso. Eu jurei pelo meu Shabat santo que tem que ser 1 quilo de carne. Esse é o combinado. E aí quiseram pagar, conseguiram todo o dinheiro para pagar tudo. Ele falou: não posso. Eu jurei pelo meu Shabat, tem que ser assim. A morte do cara. E aí quando chegou no julgamento, viram que ele queria, na verdade, para tirar o coração, teria que matar um judeu, matar um cristão, uma proibição, e isso já seria passível de morte, ou seja, teria que matar um judeu. E aí vem o cristão e fala: não, o amor é muito importante, eu abro mão, não matem ele. Todo mundo que sai do teatro, o que pensa? Olha o que o judeu é. Quer matar o cara, quer tirar o coração dele. É isso que é o Shabat. Esse é o valor do judaísmo. E vamos imaginar como é que era isso na sociedade da época. E aí, de repente, todo mundo fala: Shakespeare. Uau! Imagina a influência que ele tinha sobre as pessoas. Só que não é somente esse exemplo. A gente tem diversos. Um exemplo forte, por exemplo, é Michelangelo. Michelangelo também fez coisas incríveis, todas as esculturas e tudo que ele fez e tal, de uma perfeição. E todo mundo fala tanto, ele chegou ao ponto de virar tartaruga ninja. E o que ele fez? Uma das peças que ele fez, uma das esculturas incríveis que ele fez, se chama Pieta. Está no Vaticano. Ele fez uma escultura de como seria o momento da morte de Jesus. Ele era um cara muito complicado. Eu não lembro agora o nome, mas era uma pessoa que tinha relações com corpos de pessoas que já morreram. E
O que ele fez? Ele simplesmente crucificou um indigente e ficou assistindo o momento da morte para fazer uma escultura igual. Tentaram destruir essa escultura. Quando falaram, cara, como assim? O Papa acabou absolvendo ele, aquela escultura está até hoje blindada para não destruírem, pela atrocidade do que aconteceu. E aí? A gente vai falar, Michelangelo está chegando, uau, que incrível. Ou não? Olha o risco que tem quando a gente começa a supervalorizar, né, pessoas que são complicadas. Agora vamos imaginar um goleiro Bruno, por exemplo, que ele fez o que ele fez. E aí chega todas as crianças e todos os jovens batendo palma, e que incrível e tal, ele voltando ao ativo. E ele sendo um exemplo para crianças. E aí vamos chamar ele para conversar com crianças, talvez, que menos informadas, onde os pais talvez não vão falar que não é para você. Quais são os valores que ele vai passar? Uma pessoa que está numa mídia social, blogueira ou o que quer que seja, olha a influência que essa pessoa tem no público. E se essa pessoa passa valores errados? Olha o mal que isso pode acabar saindo daí. Vamos voltar agora para o que a Torá diz. Até agora a gente mostrou um ponto que é para a gente refletir, pensar, e eu acho que é um ponto muito válido, né? Porque se tiver pessoas, como o próprio Platão fala, pessoas muito fortes na arte, se destacam incrivelmente na música, no que quer que seja, e que todo mundo mega valoriza, se essa pessoa assim é um exemplo, a gente quer ser igual àquela pessoa. Na própria televisão, nas novelas, nos filmes, a gente se identifica com os personagens. Isso é muito perigoso. E agora vamos entender o que a Torá diz. Como é que a gente vê a situação no Talmud de algum rabino que ele tenha muita sabedoria, mas que o comportamento dele não é adequado? Será que eu tenho que valorizar e aprender a sabedoria dele, me aproximar dele e aprender com os dos caminhos dele? Ou não? Vem o Talmud e fala: Emei narav domeh lemalach Hashem tzvakot, se o rabino não for igual a um anjo de Deus, assim está escrito, é proibido estudar Torá da boca dele. Forte. Por que isso? Porque imagina quando a gente começa a ter uma sabedoria incrível e fala coisas incríveis, todo mundo fala, uau, eu quero ser que nem ele. Ou todo mundo começar a falar, poxa, se até aquele rabino que sabe tanto, ele age dessa forma, por que eu tenho que agir diferente? Olha o risco que tem. A gente tem um problema muito sério, que é quem são as pessoas que a gente de verdade admira. E quando a gente admira pessoas que são pessoas ruins, ou admira pessoas pelo externo e não pelo interior, isso indiretamente pode acabar influenciando a gente. Por que eu vou querer um autógrafo, por exemplo, de uma pessoa que é uma pessoa ruim, só porque ele é um bom jogador de futebol? Se é uma pessoa negativa internamente? Por que eu vou querer ficar todo emocionado, tirar uma foto com, sei lá, com alguma pessoa importante da arte, da mídia, da televisão, blogueira, ou o que quer que seja? Por quê? Será que ela realmente é uma pessoa boa? É uma pessoa melhor do que eu? Será que o comportamento condiz? E agora vem o ponto que a gente vai tentar responder. Na verdade, é claro que se a gente está falando de seguir ou não seguir, se é uma pessoa que tem valores errados, a gente não deve seguir. Isso não é uma política de cancelamento como uma forma de castigar a pessoa. Sim, eu estou entendendo que essa pessoa não é um exemplo para mim, não vai me acrescentar, não é uma pessoa correta, e eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, mas eu também não quero esses valores errados para meus filhos, da mesma forma que eu não quero esses valores errados para a sociedade. Agora, é claro que se a pessoa ela se desculpa, ela entende que ela errou,
ela mudou o comportamento, ela passa isso para a população. Então, ela já não está mais trazendo um comportamento errado. É claro que depende muito do quê, tá? Cada caso acaba sendo um caso. Na Torá existe a ideia da techuvá, do arrependimento, da mudança interna. Mas, a partir do momento que a gente sabe que a pessoa tem um pensamento complicado e ela está transmitindo isso para os outros, a gente não pode ficar pensando, eu não vou castigar ela, eu não vou fazer isso, eu tenho que continuar seguindo ela. Não. Eu vou realmente cancelar ela, porque isso não é positivo nem para mim, nem para a sociedade, nem para os meus filhos, e são valores errados. Se a pessoa ela entende que ela errou e ela se arrepende, ela se pronuncia, ela mostra o erro, aí já seria outra coisa, que talvez agora ela pode sim ser um exemplo positivo de uma pessoa que fez o erro, entendeu o erro e está passando para a sociedade que aquilo que ela fez ou aquilo que ela comentou foi uma coisa errada. Pessoal, é claro que depende do quê. Quando são coisas mais extremas e coisas mais pesadas, a gente tem que sim ter um cancelamento. E quando a gente sabe que o arrependimento da pessoa não é verdadeiro, que ela continua com esses pensamentos errados e que de alguma forma ou de outra ela vai continuar passando isso, a gente também não quer. E às vezes, o cancelamento ela pode também agir não somente com aquela pessoa, mas com outras pessoas. Isso eu acho que acontece muito com a comunidade judaica. Quando tem um comentário antissemita e a Fierge, a comunidade judaica, cai forte em cima, isso inibe as outras pessoas de terem também comentários antissemitas. Ou seja, uma ação, uma reação. Isso faz com que as pessoas, sim, tomem cuidado com o que elas falam, como elas podem influenciar os outros, e como aquilo pode ser negativo. E às vezes o exemplo de uma pessoa pode valer de uma lição também para outras pessoas. Nosso objetivo tem que ser o seguinte: eu não vou fazer isso por vingança. Eu não vou prejudicar a pessoa por maldade. Muito pelo contrário. A Torá tem uma regra que eu acho muito bonita, que fala o seguinte: a pessoa que ela tem bondade com pessoas ruins, ela está sendo ruim com pessoas boas. Isso é muito forte. Eu quero ser bonzinho com um estuprador, ladrão, coitadinho dele, vamos dar mais uma chance, vamos soltar. Próximo assalto, estupro ou assassinato que ele fizer, é porque eu fui mal com as pessoas boas, tendo pena e sendo bom com uma pessoa ruim. Se essa pessoa pode prejudicar a sociedade como um todo, eu não tenho que ter pena dele. Eu tenho que buscar o bem da sociedade, a bondade para todos. Agora, é claro que isso depende de quais são os valores, porque as pessoas erram muito. Não é porque tem uma discussão de opiniões, ou uma discussão de política, ou uma discussão de times de futebol. Isso não é isso que a gente vai cancelar. Mas quando a gente está falando de valores, que são valores que todo mundo entende que são valores, e que são coisas muito graves e muito sérias, é claro que a gente tem que mostrar que não. É claro que a gente tem que mostrar seriedade. É claro que a gente tem que parar de seguir. E dessa forma a gente está mostrando uma lição, não somente para a pessoa, mas para os outros candidatos de fazer o mesmo erro, para a sociedade que vai interiorizar que aquilo é uma coisa errada. Isso pode ser uma coisa, sim, muito positiva. Mas a gente precisa sempre estar atento ao coração. Se a pessoa se arrepende de verdade e ela se pronuncia publicamente, mostrando que aquilo foi um erro, agora sim a gente está vendo que talvez ela pode sim ser um exemplo positivo de um reconhecimento de um erro. Por isso eu diria que nesse caso desse cancelamento, depende muito do caso. Cada caso é um caso, de acordo com a gravidade, de acordo com o que é, de acordo com a intenção, de acordo com o pedido de desculpas, de acordo com a influência que essa pessoa tem com o público. E às vezes sim é muito importante. Se tiver um rabino, são raros, graças a Deus são muito raros os casos. Mas quando tem um rabino que ele age de forma indevida, ou pegam fazendo alguma coisa errada, a política realmente é cancelamento. Você não representa a Torá. Você não é o exemplo para as pessoas. Enquanto não tiver um arrependimento muito forte e verdadeiro, tchau. Fizeram uma pergunta se tem chance do Holocausto voltar. E uma das respostas que eu vi é que depende disso.
enquanto a gente ficar valorizando pessoas que têm pensamentos errados, admirando pessoas que talvez são muito bons na arte, mas têm um sentimento antissemita muito pesado, tem chance de despertar um sentimento antissemita forte nas pessoas. A arte, a cultura, a televisão, os blogueiros e tal, têm uma influência muito maior do que a gente imagina. E a gente tem uma força de quando a gente vê uma coisa errada, a gente saber sim lutar contra esses erros e não deixar isso se espalhar pela sociedade. Perguntas? E aí, perguntas? Tá todo mundo mudo? Eu não tenho, mas eu queria falar uma coisa. Parabéns. Amei. Maravilhoso. Obrigado. Pode falar, Dani. Não, eu também adorei e parabéns para a Hannah aí, que eu sei que ela que deu a ideia do tema. E o que eu queria falar é que, assim, eu gostei muito da frase que você falou. Eu não sei se eu vou falar exatamente, se eu vou reproduzir certo, mas que você falou de que quando a gente exalta, tipo, continua meio que seguindo a pessoa, né? Enaltecendo a pessoa. Apesar dela fazer algumas coisas que a gente não concorda, coisas erradas, a gente está prejudicando as pessoas boas, né? Entre aspas, assim. Não sei se eu falei certo, Sim. mas enfim. E eu acho que foi... eu acho que é interessante pensar desse jeito, né? Porque às vezes a gente fica preocupado. Eu vou estar prejudicando a pessoa e tudo mais. Mas se a gente entende que aquela pessoa influencia bastante e ela fez algo errado, eu acho que tem que chamar a atenção, né? De alguma forma, para a pessoa entender que ela fez errado. E acho que isso tem a ver, né, com o cancelamento. Sim. E quando a pessoa se arrepende, ela reporta que, eu falei errado, não foi isso que eu quis dizer, ou então realmente soou errado, aí a gente, né, fala, então tá bom. Agora, quando a pessoa nem fala nada, quer dizer que ela, na verdade, pensa aquilo mesmo, né? Então, eu acho que cabe sim a gente se afastar ou cancelar da vida pessoal, Sim. enfim, que seja. Mas mesmo quando ele faz o Tem que pedido de mostrar. desculpas, tem que ser verdadeiro. Porque às vezes a gente sabe que o cara soltou uma frase e pediu desculpas só para poder se limpar na mídia e continua com o pensamento influenciando outros. Aí continua sendo um problema. Sim, é difícil saber. Mas eu acho que só de falar já é alguma coisa, né? Claro que tem que saber. Mas era isso só que eu queria comentar. Gostei bastante. Mas, Dani, deixa eu falar uma coisa. Estão vendo? Estão vendo? Então, olha só, Rav, Dani. Só que eu acho o seguinte, beleza, a pessoa pode se arrepender daquilo que ela falou e tudo mais, mas quando a spa dela, Rabino, como fala spa? Como a influência. A influência dela é muito grande, mesmo que ela se arrependeu e tudo mais, ainda assim eu acho que ela tem que se, dependendo da situação, como você falou do caso, tem que ser deixada um pouco de lado, porque por mais que ela pediu desculpas, tem que saber que nem todo esse pedido de desculpa não chegou para todo mundo. E outra coisa, o que ela fez já contagiou, já foi, entendeu? Tipo, já seguiu ali. Então, ela tem uma... Com certeza. É o caso, eu falaram aqui, mal comparando do goleiro Bruno aí, comparar, realmente ele tem todo o direito a ativar e tudo mais, mas ele não é hoje, ele não pode ser hoje uma pessoa para chegar e falar oi, eu acho que todo mundo tem que ser assim, ou assado, se é a pessoa que vai influenciar. Então, ele pode fazer ativar, tudo bem, mas eu não acho que todos os clubes têm que aceitar ele agora como uma referência e nenhum símbolo para alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que tem direito a ativar, todo mundo erra, beleza, mas, cara, aceita, tem certos erros que as consequências foram tão grandes que você não tem como voltar para o mesmo lugar. É fato, entendeu? Isso é a vida. Eu acho que, tipo, para coisas mais leves, né, que não são, assim, crimes tão pesados, a pessoa pode pedir desculpa e também tentar reparar de alguma forma. Então, por exemplo, se ela prejudicou alguém financeiramente, aí ela pode, né, usar o dinheiro dela e reparar, ou, sei lá, falou mal de alguém e aí depois posta foto com a pessoa e mostra que realmente ficou tudo bem.
Só que, assim, quando a pessoa não tem como reparar, que é o caso de uma vida, ou ter, sei lá, feito um mal que realmente a pessoa não consegue reparar, acabou, tipo, que pena, tchau. Como o Rabino falou, tchau. Tem situações que realmente não tem o que fazer. Eu acho o seguinte, Rabino, tudo na vida é quanto mais altos são os seus ganhos, maiores também vão ser as suas perdas. Se você se arrisca muito numa coisa, tanto para o bem quanto mal, então o cara que ele está sujeito a querer entrar, não, eu tô aqui, eu gosto de ter 1 bilhão de seguidores. Beleza, muito maneiro, você é um fofo. Mas depois que você falou a pequena frase que te prejudicou, aceita. Agora aceita também. Verdade. Você vai continuar tendo mais seguidores do que o Mozart. Entendeu? Eu só tenho 30, eu acho, Rabino. E eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão mal. Ele me paga para seguir ele. E eu penso assim, tem casos que é difícil de saber qual grau é a verdade da acusação. E aí, como é que lidar nesses casos que a acusação é meio duvidosa? Sim, é verdade. Não dá para saber. É difícil. E muitas vezes essa acusação acaba levando a pessoa a perder tudo que ela tem de uma acusação que não tem muito fundamento. Né? Isso acontece muito, tá? Da gente julgar errado baseado em um dos lados, sem saber o outro lado, sem ter certeza. Isso é a pior coisa que tem, né? Porque aí a gente está julgando a pessoa, falando mal da pessoa, excluindo a pessoa sem ter certeza do que ela fez. E às vezes ela mesmo negando que não aconteceu. Então é um ponto também que tem que tomar bastante cuidado, né? Quando a gente vai fazer esse cancelamento, tem que ser uma coisa que seja certeza, né? Agora, eu acho também o seguinte, quando a pessoa faz uma besteira muito grande, ela própria tem que entender que ela fez besteira e ela própria teria que entender que não é o momento dela voltar a ser famosa, voltar a aparecer. Ela tem que saber se recolher em função da situação que ela causou. Perfeito. Né? E não ela esquecer que está a dizer, como se estivesse tudo bem, vou voltar porque eu sou muito bom. Não, fiz uma besteira muito grande, matei uma pessoa, não vou voltar. Né? Tinha que ser uma coisa que partiria dela mesma, esse sentimento. Tá. Muito bom, Rabino. Eu quero saber a opinião da Elis sobre tudo isso. O que você acha, Elis? Você quer seu leite de morango ou leite de chocolate? Leite de morango foi cancelado. Ela quer Nesquik. Não, é de morango. Que é de morango. Que é de morango. É bem verdade. Hoje é o seguinte, esse negócio de seguir, não seguir, eu, sinceramente, essa palavra eu nem sei como é que ela funciona, mas quem eu sigo não necessariamente é quem eu gosto. Tá? Eu sigo, sei lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Porta dos Fundos. São os caras que têm vários quadros, tá bom? Onde muitos dos quadros deles as pessoas odeiam, foi muito infeliz, e outros eles mandaram muito bem, e outros geram uma polêmica que dá para você desenvolver um assunto, então você só segue para você ter aquele material, entendeu? Pessoas que seguem, por exemplo, que gostam de certas atitudes de um presidente ou de outro. Olha só, eu não visto a camisa de nenhum político, eu não visto a camisa de nenhum atleta, a Dani citou meu nome de futebol, porque é isso mesmo, porque eu, por exemplo, se me perguntarem, moça, quem é o seu ídolo? Calma, a palavra já fica muito pesada, né? Tipo, eu admiro muito o futebol do Romário, mas eu jamais gostaria que meu filho fosse igual ao ser humano Romário. Não que ele seja o pior do mundo, não sei nada, mas não é ele que eu quero, tipo, não é isso. Não é o tipo de pessoa que eu gostaria para minha filha. Tipo, eu acho o Neymar joga muita bola. Então, eu elogio a habilidade daquela pessoa. Como o Rabino falou, Michelangelo, beleza, o cara era 10, mas a partir do momento que ele vai influenciar as pessoas na fala dele, nas coisas que ele tem, eu vou falar, ele é um idiota. Assim como, tipo, jogador de futebol, fulano com os pés. O Romário falou uma vez isso do Pelé. Ele falava que o Pelé tinha que colocar uma chuteira na boca. Lembra disso, André? Que o Pelé calado, ele é um poeta. Né? Eles conversando ali, falando, o Pelé é bom de bola, mas só fala besteira. Eles atacam entre eles, entendeu? Então, o Mozart aqui, para certos assuntos, eu posso opinar, para outros não. Agora, a partir do momento que o cara é uma referência para tudo, né? Como esses blogueiros aí, como falaram, a pessoa, ela, tipo, as frases dele, se ele falar morte aos judeus, morte aos negros, ele precisa entender que ele pode pedir perdão, mas ele tem que deixar de ser blogueiro, porque ele já estragou todo esse trabalho dele. Entendeu? Ele vai ter que se apresentar como uma outra coisa. Assim que eu penso.
Falou bem, falou bem. Gostei. Muito bom. Rabino, maravilhoso. Excelente tema, Hanna. Quem quiser sugerir temas e mandar temas para o Rabino, é só mandar aqui no grupo, manda lá no WhatsApp, não tem problema, manda no particular dele, ou manda para mim, ou manda para o Mozart, quem quiser sugerir alguma coisa, e a gente traz aqui esse debate, de repente, para a próxima semana. Não, Rabino? André, só sei de uma coisa, André. Eu nunca matei ninguém e todo mundo que tá nessa live aqui é só a Hanna que me segue. Não, eu te sigo. Aí. E pior, André, e eu levo muito a sério esse negócio. Meu objetivo era ter 20 seguidores, Rabino. Até passei, devo ter uns 33. Mas o Hanna, quantas postagens ele fez até hoje, Hanna? Pergunta para ele. O Instagram do Mozart é super legal, tem uma foto linda. Uma foto minha. É uma foto só, mas é linda. Rabino, você sabe que semana hoje... que vem presencial, hein? Rabino, o importante é aquele cara que bota uma frase no Facebook e escreve assim, pronto, falei. Esse é o corajoso. Todo mundo aqui é babaca, pronto, falei. Aí eu vou arrumar vários seguidores, Rabino. Agora que eu sou calado, quietinho, humilde, ninguém me segue. Vocês vão ver só. Nathalie, sai daqui. Mas me segue aonde? Onde é que eu tenho seguidores? Facebook? O que eu estou falando? Instagram? Mas ela vai cancelar todo mundo. Quem me segue aqui no TikTok? Ninguém, André. Ninguém me segue no TikTok. Ninguém. Também tu não tá lá, né? Como é que vai te seguir? Não interessa. Uma coisa procura e bota. Outra coisa. Cria meu TikTok. Gente, boa noite a todos. Muito boa aula, Rabino. Adorei o tema. Só que esse tema é para a gente ficar discutindo horas. Tá bom? Amei, parabéns, já. Muito bom, Rabino. 3 mosqueteiros esse tema, hein? E olha quem entrou agora. Quem entrou? Tá amanhecendo Israel. Sérgio Rosenboy.